delegado já está com a Fabíola Correia e ele já autorizou a contar a reviravolta no caso Andressa. Quem é a pessoa que termina sendo identificada como possível autor da morte dessa mulher, dessa manicure? Nós já sabemos o nome, a polícia já autorizou que a gente possa contar uma história que ganha uma reviravolta impressionante. Temos uma grande cobertura desse caso. Fabíola Correia está com o delegado, mas antes eu quero ouvir o Léo Lara. O Leonardo Lara foi até a casa onde Andressa terminou sendo vítima, foi até o local e conversou com os parentes. Solta aí. Dona Erminda se despediu da filha pela manhã. Ao voltar para casa depois do trabalho, já não viu mais Andressa. E na manhã seguinte, teve a surpresa nos fundos do quintal. Em que ponto exato eles encontraram o corpo? Foi bem lá embaixo? Foi bem lá naquele velando e tal. Aquele pneu lá. Nossa. Né, jogaram ela entre meio, a divisa da cerca lá no meio, lá daqueles espinhos lá no tal pneu. Um crime dentro de casa depois que a família saiu para o trabalho. As horas foram passando, ela não retornava, a família tentou contato por telefone, até de madrugada o celular tocava, só que de uma hora para outra desligaram o aparelho. Já na manhã seguinte, a mãe procurou a polícia para registrar o desaparecimento, fizeram uma mobilização, buscas, até que veio a notícia. A manicure, que é mãe de 2 filhos pequenos, não teve chance de reação. A perícia aponta que foi tudo muito rápido, sem sinais de que ela tenha conseguido reagir. No pé do guarda-roupa estava cheio de espirro de sangue. Aí a hora que eu virei o celular, vi embaixo da cadeira uma mancha. A hora que eu virei para debaixo da cama, tinha um rastro de sangue assim. O Cidade Alerta busca pistas e localiza a única testemunha da fuga do suspeito. Aí a moto tava saindo daqui, mas o rapaz já tava ali em cima da moto. E o que mais intriga a família, a casa não tinha sinais de arrombamento. A chave estava dentro da bolsa do trabalho dela. Ela ia ter o trabalho de abrir o portão, vir guardar a chave dentro da bolsa de novo. Dificilmente. Como acessaram a residência? Nada foi roubado. Qual então o motivo do ataque? Um dia antes, Andressa recebeu um telefonema ameaçador que pode apontar uma motivação passional. Uma pessoa que falou, perguntou, né, se ela estava tendo um caso com, um policial. Estamos em Tatuí, interior de São Paulo. Aqui, Andressa Schettini era conhecida como uma das melhores manicures da cidade. As clientes e amigas se uniram em busca de pistas. A senhora me permite perguntar o que a senhora viu naquele dia, quando foi colocar o lixo aqui na rua? Sim, tava tendo uma movimentação aqui que tava tendo uma castração. E quando eu saí para jogar, porque joga do outro lado da rua ali. Aí a moto tava saindo daqui, mas o rapaz já tava ali em cima da moto. Foi só isso. E a senhora acredita que essa moto estava estacionada na frente da casa da Andressa? Não, saiu dali. Saiu dali, Poste, sim. ou seja, estava ali. Sim, Quantas pessoas? uma pessoa. Uma pessoa. E a pessoa estava com capacete? Sim. Sim, estava com capacete, já tava dando partida na moto para sair. Qual que era a cor da moto? Vermelha, Vermelha. sim. A esperança da família agora é que imagens e câmeras de segurança aqui no entorno possam revelar em algum momento essa moto vermelha passando, já que a testemunha tem certeza que a moto estava estacionada na frente da casa da Andressa e que o homem teria saído ali de dentro. Andressa era separada e cuidava dos 2 filhos, de 8 e 13 anos, com a ajuda da mãe. Dona Erminda nos recebe para cobrar respostas da polícia. Eu quero saber, porque ela é uma pessoa que... Era só alegria. A gente não vê um motivo
para ter feito essa barbaridade que fizeram com ela. Todo mundo, os 2 irmãos dela saíram cedo, 7 horas da manhã, e fomos trabalhar. E ela ficou aqui porque naquele dia ela contou para a mãe que ia dormir um pouco mais porque a primeira cliente no salão de beleza seria mais tarde, por volta de 9h30, 10 horas. Então a senhora saiu para trabalhar e o filho dela foi o primeiro a retornar depois da escola. O adolescente, quando chegou aqui, deu falta de um cobertor. Ele só dormia com aquele cobertor. Aí eu falei, deve estar aí. Ele falou, não está aqui na minha cama. Foi o primeiro sinal de alerta. Aí ele falou, mas a mãe não foi trabalhar, vó. Eu falei, como não foi? Daí ele falou, as coisas dela, do trabalho dela, tá tudo aqui. A senhora pode mostrar pra gente aqui que ficou tudo do jeito que a Andressa deixou naquele dia. Ela não foi trabalhar. Esse aqui é o quarto dela. O quarto dela. Aí tava aqui, ela já tinha arrumado aqui as ferramentas dela, tava tudo aqui. A senhora pode mostrar pra gente? Daí ele falou, mas as coisas dela tá aqui, vó, ela não foi trabalhar. Aí, tá tudo aqui, É ó. o kit que ela leva pro salão de beleza, com os vários esmaltes, também os instrumentos para poder trabalhar. Então o filho já tinha certeza, a mãe não foi trabalhar e o meu cobertor sumiu. Só que as horas foram passando, ela não retornava, a família tentou contato por telefone, até de madrugada o celular tocava, só que de uma hora para outra desligaram o aparelho. Já na manhã seguinte, a mãe procurou a polícia para registrar o desaparecimento, fizeram uma mobilização, buscas, até que veio a notícia. Dona Erminda, me parece que um dia antes ela recebeu uma ligação estranha, um telefonema. Ela comentou comigo, né, sobre uma pessoa que falou, perguntou, né, se ela estava tendo um caso com, um policial. Aí ela falou, por mim, eu não tenho nada a ver com isso. Era uma mulher, então. Uma mulher. Se apresentando como companheira desse homem com quem a sua filha tinha ido ao cinema. Isso. Daí ela falou, a gente saiu como amigo, por mim, você pode ficar com ele, não tenho nada com ele, não é nada demais, né? Daí eu sei que daí ela falou, que essa mesma coisa eu não vou mais ficar respondendo isso, porque ela acabou desligando, mas também não entrou mais detalhe comigo sobre isso. A mãe não sabe quem ligou para Andressa, nem a identidade do homem com quem ela se encontrou. A ida ao cinema pode ter custado a vida dela. Segundo, eu fiquei uns comentários aí que diz que esse policial já não é nem daqui, né? Parece que ele é de Sorocaba, eu acho. Civil ou militar, a senhora sabe? Não sei informar também. A família percebeu antes da polícia sinais de que Andressa foi morta no quarto. Eu peguei a lanterna do celular, fui clarear lá, aí eu vi que embaixo, assim, no pé do guarda-roupa, estava cheio de espirro de sangue. Aí a hora que eu virei o celular, vi embaixo da cadeira uma mancha. A hora que eu virei para debaixo da cama, tinha um rastro de sangue, assim. Ainda tem ali umas marcas no rejunto de bastante sangue ali. Então, o que leva a crer que ela foi morta aqui e depois arrastada para o terreno de trás. Eu acredito que depois deixaram ela enrolada ali, estouraram o cadeado e jogaram lá. E saíram pelo portão da frente novamente. O que intriga a polícia, a família, é que no portão lá de cima não há sinais de arrombamento. Não. Como que entraram? Então aí que está essa pergunta. A gente não sabe como que foi. Será que ela não se levantou, abriu, porque era um conhecido? Outra pergunta. Por exemplo, a chave estava dentro da bolsa do trabalho dela. Ela ia ter o trabalho de abrir o portão, vir guardar a chave dentro da bolsa de novo? Dificilmente deixaria a chave solta, até porque a pessoa que veio iria embora e ela teria que abrir de novo. A dona Erminda vai nos levar por esse corredor estreito que liga a casa da família ao terreno aqui nos fundos. E foi exatamente esse caminho que ela fez naquela manhã, porque queria checar a possibilidade de que a filha estivesse aqui atrás. Ela não queria acreditar, mas no fundo já temia pelo pior, principalmente quando o neto, o filho da Andressa, deu falta de um cobertor. A senhora abriu aqui, já viu alguma coisa? Eu desci aqui e eu não via que o portão estava
Estava aberto. Tinha um arrombado. Porque eles tinham deixado numa posição assim como... Para disfarçar. Isso. Daí eu olhei e não dava para ver muita coisa. Para carregar um corpo, tem que ser uma pessoa forte, com alguma habilidade aqui, porque até a gente, para descer em condições normais, não consegue direito aqui. Tem que controlar para não cair. E tinha chovido, né, da madrugada, né, aqui estava liso. É realmente bem difícil descer aqui no seu terreno. E em que ponto exato eles encontraram o corpo? Foi bem lá embaixo? Foi bem lá naquele... nivelando e tal. Aquele pneu lá. Nossa. Né, jogaram ela entre meio, a divisa da cerca lá no meio, lá daqueles espinhos lá, onde está o pneu. Né, até o cobertor tá ali ainda, o cobertor lá. Aí eles tiveram o trabalho de subir aqui, porque aqui estava cheio de palha desse coqueiro que cai. Lá não tem folha de coqueiro. Aí eles queriam, de todas as formas, dificultar a localização do corpo. E aí pegaram esses galhos para camuflar. Ninguém ouviu o grito de socorro? A gente pergunta, não. Eu acredito que, pelo machucado que ela estava na cabeça, acredito que já deram uma pancada nela. Já desacordaram? Desacordaram lá. A manicure foi atingida na cabeça. Dona Erminda lamenta que os vizinhos não tenham ouvido nada suspeito a tempo de evitar o pior. O que a senhora quer é que, independente de quem seja, amando de quem... Eu quero saber, porque ela é uma pessoa que... era só alegria. Trabalhadora. Inclusive, eu vou sair dessa casa. Ela era a luz dessa casa, ela trazia alegria para todo mundo. Não deixava ninguém triste. Perto dela ninguém tinha tristeza. Aí, em meio à dor da família, a polícia descobriu que o autor desse crime muda a versão completamente a história, tá? Ele volta à cena do crime, ele se aproxima dos familiares, se aproxima da polícia. A Fabiola Correia foi até o local atrás de mais informações, descobriu a reviravolta do caso Andresa e nós vamos te contar agora. Solta aí. Um crime bárbaro. E uma reviravolta surpreendente. É a última pessoa que eu suspeitaria. Está preso o assassino da manicure de 35 anos, encontrada morta no quintal de casa. A polícia acho que meio que confrontou e ele acabou confessando. Andresa foi morta pelo próprio irmão. Minha mãe ficou a madrugada toda acordada e ele ficou junto com a minha mãe, esperando ela chegar de algum lugar, né? Sendo que ele já sabia o que tinha acontecido, o que tinha feito. A mãe, de tão abalada, não consegue gravar a entrevista. Desolada, né? Perdeu 2 filhos também, né? A irmã da vítima e do criminoso é quem toma a frente nessa reportagem exclusiva. O que você diria para o seu irmão se tivesse frente a frente com ele? Como o crime aconteceu? Qual foi a motivação para Edmilson tirar a vida da própria irmã? Quais planos tramou para ocultar o corpo dela? O Edmilson veio aqui para a rua analisar o movimento e pensar como se livraria do corpo, como sairia com o corpo de Andresa nos braços. Os detalhes da confissão do assassino agora no Cidade Alerta. Este é Edmilson Aparecido Lima, de 48 anos. Pedreiro, irmão de Andresa e de Jéssica, que chegou a defendê-lo durante as investigações. Não tinha a possibilidade do portão do fundo ser arrombado de fora lá, né? Para dentro, sim, de dentro para fora. Então, eles já estavam um foco de alguém da família. Eles perguntaram para mim se eu suspeitava. Eu falei, não, de maneira nenhuma. É a última pessoa que eu suspeitaria. Edmilson é irmão de Andresa por parte de pai, mas foi criado por Dona Erminda desde os 8 anos de idade.
A mãe deles também não poderia sequer imaginar que o filho fosse capaz de tamanha crueldade. Daí, quando minha mãe chegou, ficou nervosa, né, com o sumiço, quando foi passando as horas, ele também ficou com a minha mãe na sala, esperando ela chegar, sabe? Falando, nossa, onde será que ela foi, né? Minha mãe ficou a madrugada toda acordada e ele ficou junto com a minha mãe, esperando ela chegar de algum lugar, né? Sendo que eles já sabiam o que tinha acontecido, o que ele tinha feito. Edmilson e Andresa moravam juntos, na casa da mãe. Os filhos pequenos de Andresa também viviam com ela, a avó e o tio. É o mais sossegado da casa, dos irmãos, mas você não dá nada assim, né? Que ele iria fazer uma coisa dessa. Ele usa drogas, não, alcoólatra? Nada. Nada. Ele estava ali em sã consciência. Em sã consciência. O que é ainda mais assustador. Sim, infelizmente. O Cidade Alerta entrou no caso com o repórter Leonardo Lara, que entrevistou a mãe de Andresa poucos dias depois do corpo ser encontrado. A luz dessa casa, ela trazia alegria para todo mundo. Não deixava ninguém triste. 7 de agosto. A família sai de casa para trabalhar. Crianças na escola. Andresa fica dormindo. Trabalharia só no final da manhã. Todos voltam à tarde, menos ela. Dia 8 de agosto. A bolsa com os instrumentos de trabalho e a chave de casa são encontradas no quarto. A chave estava dentro da bolsa do trabalho dela. Ela ia ter o trabalho de abrir o portão, vir guardar a chave dentro da bolsa de novo. Dificilmente. E um dos filhos sente falta do cobertor preferido. Ele só dormia com aquele cobertor. Aí eu falei, deve estar aí. Ele falou, não está aqui na minha cama. Foi o primeiro sinal de alerta. 9 de agosto. O desaparecimento é registrado na delegacia da área. Buscas passam a acontecer. E o corpo da manicure é encontrado nos fundos da casa, enrolado no cobertor do filho. Com um grande ferimento na cabeça e sinais de asfixia. Velando e tal. Aquele pneu lá. Nossa. Né, jogaram ela entre meio, a divisa da cerca lá no meio, lá daqueles espinhos lá, onde está o pneu. Né, até o cobertor tá ali ainda, o cobertor lá. Aí eles tiveram o trabalho de subir aqui, porque aqui estava cheio de palha desse coqueiro que cai. Lá não tem folha de coqueiro. Parece um pesadelo, tem hora que eu falo, não pode ser. Porque tá difícil de acreditar. Tanto que aconteceu com ela, quanto foi saber que foi ele, né? Andresa tinha se encontrado com um policial militar e recebido uma ligação de uma mulher que a avisava que o PM era casado. As suspeitas, a princípio, recaíram sobre ele. Ela comentou comigo, né, sobre uma pessoa que perguntou, né, se ela estava tendo um caso com, um policial. Aí ela falou, por mim, eu não tenho nada a ver com isso. Era uma mulher, então. Uma mulher. Se apresentando como companheira desse homem com quem a sua filha tinha ido ao cinema. Isso. Foi esclarecido que realmente era um amigo dela e que a moça que ligou para tirar satisfação, não ameaçar, né? Tirar satisfação da minha irmã ter ido passear com esse policial, é uma menina que gostava dele, não mulher dele. Então, assim, ela não estava saindo com um homem casado, como foi falado, né? Dona Herminda, então, pede ajuda ao Cidade Alerta para descobrir quem matou a filha. A resposta estava muito mais perto do que ela esperava. A gente não vê um motivo para ter feito essa barbaridade que fizeram com ela. Andresa estava aqui no quarto dela, em uma conversa por aplicativo de mensagem, quando, de repente, essa conversa foi interrompida. A polícia sabe disso por conta da quebra do sigilo telefônico. O celular dela, espelhado ao filho, mostra isso para a polícia. E, de acordo com as investigações, quem a interrompeu entrando no quarto era o próprio irmão, o Edmilson, que a questionava sobre a questão da cobrança das contas aqui de casa. Ele não aceitava ser cobrado de pagar luz, água, porque acreditava que Andresa era protegida pela mãe
e que ela não entrava nessa divisão de tarefas. Em depoimento, ele disse à polícia que essa discussão evoluiu para uma luta corporal, que ele perdeu a cabeça e que, quando se deu conta, já havia assassinado a própria irmã, mas que foi um assassinato acidental. Nessa briga, os dois pegaram e quando ele percebeu, ela já estava sem vida. Mas foi sem querer, não era a intenção dele, segundo a polícia. A princípio, o Edmilson disse à polícia que assim que a mãe saiu de casa, pela manhã, ele também saiu para pescar. Só que as câmeras de segurança daqui da rua mostram outra situação. Ele saiu sim, só depois de assassinar a irmã. Veio aqui para a rua analisar o movimento e pensar como se livraria do corpo, como sairia com o corpo de Andresa nos braços. Como não encontrou alternativa, decidiu voltar e pensar em outro plano. De acordo com o próprio Edmilson, a luta corporal com a irmã se estendeu para essa área externa aqui, para esse corredor lateral ao quarto. Eles continuaram por aqui se agredindo e exatamente aqui ele percebeu que havia tirado a vida da irmã. Depois que voltou de lá de fora, sem alternativa de como se livrar do corpo, decidiu arrastar o corpo de Andresa por esta escada aqui pequena, trouxe ela até aqui embaixo e este portão, que está trancado inclusive agora, costumava ficar sempre trancado. Ele o arrombou de dentro para fora, também uma evidência que a perícia já havia levantado. Depois que arrombou o portão, se livrou do corpo pelos fundos. O cobertor usado por Edmilson para arrastar o corpo até o mato ainda está no local. Acredito que ele não tinha como sair pela frente, né? Então, foi a única saída que ele tinha era deixar lá embaixo mesmo, né? No caminho até o quintal, vestígios de sangue também foram encontrados pela perícia. As brigas por dinheiro começaram há 6 anos, quando o pai da Andresa e de Edmilson faleceu. A partir de então, Edmilson ordenou que voltasse a morar aqui no imóvel que era do pai. Este era o quarto dele. Infelizmente, essa casa, que abrigou a família por décadas e décadas, virou palco de um crime brutal e guarda as marcas da violência. Por isso, estão todos de mudança. Aqui, todos os pertences dos integrantes da família, inclusive os pertences da Andresa, ensacados e colocados em malas. Antes, um lugar que abrigava memórias de infância felizes, agora abriga memórias tristes. Sim, nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, neto, tudo correndo no lugar de alegria, né? Reunia a família, final de semana acabou, né? Acabou, felizmente. Dona Herminda se mudou para a casa de Jéssica temporariamente. Minha mãe vai sair de lá, porque não tem condições de ficar lá. Tanto pelo fato quanto pela falta, né, dela na casa. É a filha quem encabeça o pedido de justiça, mesmo que isso signifique ver o irmão atrás das grades. O que você diria para o seu irmão se tivesse frente a frente com ele? Destruiu, né, nossa família. Perdi uma irmã, perdi um irmão. Ele tem filhos, como que fica, né? Infelizmente, ele acabou com a família toda, com os filhos dela, não pensou no desgosto que ele ia dar para minha mãe, não pensou nos filhos que ficou sem mãe agora. A prisão preventiva já foi aceita e ele será transferido para uma unidade prisional, onde responderá por feminicídio e ocultação de cadáver. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez, né? Todas as atitudes têm suas consequências, né? Ele vai ter que responder por isso. Responder por isso.